Glória a Deus. Paz e graça, amém? Amém. Bom estar aqui mais uma vez. De fato, realmente no nosso coração um carinho muito grande, de forma geral, por todo o ministério, né? Ebenezer, e também tem crescido o nosso sentimento de afeto e carinho pelos irmãos aqui no Riacho, amém? Amém. Feliz demais de poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, o capítulo de número 12. Gênesis 12, verso de número 1. Aleluia. Bom também rever os meninos aqui na Igreja de Deus, não é isso? Aqui do Riacho, né? Bênção, glória a Deus, bom revê-los. Bênção demais. Gênesis capítulo 12, quem encontrou, diga: eu achei. Eu achei. Deixa a sua Bíblia no seu colo, só um minutinho, aberta no texto aí. Eu queria ter mais uma palavra de oração junto com vocês. Se você pudesse fechar seus olhos, curvar sua cabeça, mais uma vez. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, amém? Pai de amor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, Senhor. Em busca de que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, continuar a edificar a nossa fé em toda a verdade. Que o Senhor nos ajude a discerni-la. Que o Senhor nos ajude a vivenciá-la. Que a Tua mão possa nos guiar nessa noite, Senhor. Através da revelação da Sua palavra, a conhecermos a Sua vontade para nós. Nós não estamos aqui confiados em um sermão, confiados aqui, ó Deus, em qualquer artifício humano, natural, mas tão somente no Teu Espírito Santo, que em nós, Senhor, tem edificado para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, nós pedimos nessa noite. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém? Você concorda com essa oração? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amados, é interessante como o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão sutil e ao mesmo tempo tão determinante no meio da igreja do Senhor. Esses últimos meses, nós temos ministrado em alguns lugares e é impressionante como aquilo que o Espírito Santo tem gerado, tem soprado, ele tem soprado no coração daqueles que têm buscado conhecer e ouvir a sua voz. Eu estou dizendo isso baseado naquilo que foi o tema proposto, não é? Então, nós temos nesses últimos, eu acredito que é nas últimas 4 semanas, ministrado em vários lugares diferentes, cidades diferentes, onde o Senhor ele tem trago o mesmo pensamento no coração da sua noiva. É poderoso. Glória a Deus, aleluia. A forma com que o Espírito Santo age, né? Glória a É Deus. claro que cada um com a sua particularidade e buscando uma ênfase, mas todos direcionados a um ambiente, a um lugar. Não é? E esse lugar é um lugar de mais intimidade, um lugar de mais resposta, é um lugar de mais alinhamento, é um lugar onde uma geração tem clamado e tem buscado ao Senhor para conhecer a sua vontade, para viver o seu propósito. Então é poderoso ver o que o Espírito Santo tem realizado no meio dessa geração, uma sede, uma fome por viver algo, por entender que nós somos chamados para morrer. Aleluia. E isso não me assustar. Eu usei uma referência, eu vou abrir aqui falando sobre ela, onde Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele diz: olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer É lucro. Como alguém pode haver lucro na morte? Porque tudo que geralmente se produz ou se planeja é para a vida. Você estuda para passar no vestibular para quê? Para você poder utilizar esses recursos aqui. Amém ou não? Amém? Amém. Ninguém faz faculdade para poder, faz medicina para ser médico no céu. Amém, irmão?
Você estuda para passar no concurso público por quê? Porque você está galgando um cargo público lá no parlamento do céu? Não, porque você quer trabalhar onde? Aqui, sim ou não? Então, geralmente o que a gente planeja é, de alguma maneira, pensando em realizar alguma realidade aqui. Mas Paulo diz, não, o meu lucro é morrer. Aleluia. Como posso achar lucro na morte? É quando eu entendi aonde o tesouro do qual realmente faz sentido, ele está me esperando. Glória a Deus! Só vê sentido na morte quem entendeu que o seu principal tesouro não está na vida, mas está depois daquilo que nós iremos aqui passar nesse tempo. Por isso Paulo dizia, olha, para mim viver é Jesus, não tem outra coisa. Não tem outra razão para viver que não seja Cristo. Não tem outro motivo para estar vivo que não seja para fazer o que Ele me chamou para fazer. E depois disso, qual é o lucro da minha vida? É morrer. Porque se morrer, encontrarei com o meu Senhor. Estarei com Ele. O meu gozo está com Ele. E nós estamos falando de um fundador de igrejas, de um discipulador, de um homem que ganhou muitas almas. Só que ele aprendeu algo. Que o deleite dele não estava naquilo que Deus proporcionou ele viver, mas o seu deleite estava no seu Senhor. Glória a Deus! Por isso ele disse, olha, se tem alguma coisa para se gloriar, para me gloriar, eu vou me gloriar em uma coisa. Eu vou me gloriar no Senhor. Só Ele que serve. É verdade. É tudo que eu preciso. Aleluia. Isso é lindo de ver. Como nós conseguimos ver através do exemplo de alguns homens, onde eles chegaram, o lugar que eles chegaram, e o entendimento do que é riqueza e o que não é. Então, eu quero falar com vocês um pouco sobre um outro homem, que também aprendeu algo poderoso, e aprendeu a entender o que é ser chamado para morrer. Essa mensagem, não é uma mensagem, mas esse entendimento, Deus ele tem gerado no meu coração há algum tempo, e eu venho maturando isso, e processando isso, e construindo esse entendimento no meu espírito, e eu quero compartilhar um pouco isso com os amados aqui. Amém? Amém. Quem achou aí? Está com o texto aí de 12, capítulo 12 de Gênesis, verso 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para que eu te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu tenho aprendido algo com o Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos fora do propósito de Deus para nós é ativismo religioso. Verdade. Não há fruto no ativismo religioso. Não há recompensa no ativismo religioso. Pelo contrário, todo ativismo religioso ele promove extremo cansaço, fadiga, aborrecimento. A atividade religiosa, o ativismo religioso, ele, apesar de ser infrutuoso no que se tange à nossa vida espiritual, por outro lado, ele é extremamente capaz e dedicado a nos enganar, com uma falsa sensação de eficiência, com uma falsa sensação de sucesso, de êxito. O problema da prática, da vivência do ativismo religioso é que ele impede que nós realmente encontremos o propósito de Deus em nossas vidas. Em agosto, quando eu estive aqui, nós estivemos falando sobre 3 enganos que a igreja brasileira, a igreja como um todo, ela tem se permitido passar, seguindo os passos da igreja de Laodiceia. Essa é uma realidade da qual nós precisamos buscar um outro caminho, e é exatamente disso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer para você 6 pontos da caminhada de Abraão, que fizeram com que ele encontrasse o propósito de Deus
para a vida dele, fazendo com que de fato ele tivesse eficiência naquilo que ele foi chamado por Deus para viver. Antes de falar sobre isso, deixa eu dizer algo para você. Conhecer o propósito de Deus para a sua vida, conhecer o real processo que Deus tem determinado para você, isso é crucial para a sua saúde espiritual. Conversando com algumas pessoas, irmãos, eu percebo duas deficiências, sabe? E essas pessoas que eu estou falando, pessoas que se encontravam numa condição de cansaço espiritual, cansaço ministerial, enfado, sabe? Aquela vida um pouco já desgastada, já entregue. E uma dessas duas características eu sempre encontrava em todas as pessoas que eu conversava. Ou existia uma crise sobre o entendimento da sua identidade em Deus. Era uma das características que, via de regra, quase que todos tinham. E a segunda, a falta de entendimento do que é serviço. Meu Deus. Quando eu conversava com essas pessoas e percebendo nelas a dificuldade de entender a sua identidade em Deus, eu percebia que essa identidade ela não tinha feito o efeito que era necessário se fazer na vida dela. Entenda, eu vou usar um termo mais moderno. Quando a gente vai fazer um download de algum programa ou um aplicativo de celular, não tem aquela barrinha de status que ela vai se completando até chegar ao final? Entenda a identidade como essa barrinha de status. A gente vai passando por uma fase, por outra fase, até que ela se completa, aquela identidade, ela realmente encaixa conosco. Essa identidade, ela precisa marcar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. A minha identidade em Deus marca o meu passado quando o entendimento da justificação e da redenção resolvem todas as minhas lacunas que ficaram para trás. Tudo aquilo que no meu passado foi feito, foi praticado, todas as marcas do meu passado, toda a culpa que talvez eu carregue, todas as responsabilidades, de peso de coisas das quais a minha família viveu, que a minha geração viveu, quando eu entendo quem eu sou em Deus, quando a minha identidade, ela se completa, o meu passado se resolve. Glória a Deus. Ele se resolve numa filiação. Olha para esse crente lindo que está do seu lado e fala assim: uma das coisas mais excelentes que Jesus conquistou para nós foi o direito de ser filho. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi um dos principais presentes que Cristo nos deu quando Ele foi à cruz. Ele nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus. E assim sendo, eu ganhei um novo nome, uma nova origem, restaurando quem eu sou, curando quem eu sou, trazendo sentido para quem eu sou. A segunda área da qual a minha identidade precisa me curar é do meu presente, em dois aspectos: santidade e saúde espiritual. A minha identidade ela se completa no meu presente quando eu entendo a importância de uma vida em santificação. Se eu preciso ainda convencer você que você precisa andar numa vida de santidade, é porque a sua identidade ainda não está definida. Forte. Se eu ainda preciso convencer você que você precisa falar a verdade e não mentir. Se eu ainda tenho que convencer você que você precisa parar de roubar e trabalhar. Se eu ainda tenho que convencer você do seu namoro irregular, pecaminoso. Se eu ainda tenho que convencer você que você tem que abominar e rejeitar toda e tipo qualquer forma e prática de pecado, é porque a sua identidade ainda não está definida. Meu Deus, Jesus. Isso é forte, Jesus. E um dos problemas que essa falta de interesse, e aqui eu vou bater um pouquinho mais forte, em nós, eu, na minha classe, o pastor está aqui, outros demais que estejam aqui. A nossa indiferença, da nossa, falta de preocupação em realmente perceber se aqueles a quem nos ouvem, eles passaram pela experiência da salvação. O que eu tenho percebido nos nossos dias é que boa parte das pessoas que tomam ceia, que são batizados e até mesmo estão nos altares, nem mesmo tiveram experiência de salvação. Mas a gente disse para elas que elas tiveram. Porque um dia ela estava no culto,
Alguém fez um apelo, e aí um obreiro foi lá do lado, um irmão, um amigo, falou, cara, vai lá, entrega a vida para Jesus, aceita Jesus. E o rapaz do lado estava aqui pensando, será que eu vou? Rapaz, mas se eu for lá, eu vou ter que deixar, rapaz, eu vou ter que deixar o forró. O forró. Eu vou ter que parar de beber. Será que esse negócio de aceitar Jesus vai ser negócio? Será que isso vai ser... não sei. E aí o abençoado aqui do lado cutucando, vai lá. Vai lá. E geralmente a nossa fala é, olha, vem para Jesus, porque, como é que é o seu nome? Ítalo. Aí eu vou evangelizar o Ítalo. Eu falo, Ítalo, vem para Jesus, Ítalo, porque isso vai mudar a sua vida. Ele vai abençoar, ele vai fazer a obra na vida do seu pai, da sua mãe, ele vai entrar com providência, ele vai te ajudar, ele vai abrir porta de emprego, ele liberta, ele cura, ele faz tudo isso. Ítalo, Jesus é bom demais. Se você está solteiro, ele casa você. Cara, é só um milagre, é bênção que não acaba mais. Olhe para mim. Jesus tem poder para fazer tudo o que eu acabei de dizer, sim ou não? Sim. Claro que ele tem. Mas o que eu acabei de dizer é a razão para a pessoa ir para Jesus? Não. Você entendeu a diferença? Nós apresentamos Cristo às pessoas falando do benefício pós-cruz. Só que não existe prêmio antes da corrida. Desse jeito. Nós apresentamos os benefícios da vida que em Jesus a gente tem. Só que sem apresentar para a pessoa, ela foi chamada para morrer. Aleluia. E assim ela vem e a gente diz para ela, pronto, você sentiu aí um calorzinho, sentiu experiência de salvação. Você está salvo, vamos batizar você. Cadê a água? Vamos lá. E se for músico, rapaz, batiza logo esse menino que a gente está precisando do ministério de louvor. Experiência de salvação, ela precisa vir marcada por um profundo arrependimento. Glória a Deus. Não há experiência de salvação sem um duro sentimento de arrependimento interior, sem uma consciência de pecado, sem o entendimento de que eu estava nas trevas e agora eu estou na luz, que antes eu estava morto e agora eu estou. E se eu não percebo essas coisas, se eu não tenho noção da extensão da minha dívida, se eu não compreendo a condição de afastamento que eu estava para com Deus, eu nunca vou ter condição de me arrepender. E se eu não me arrepender, não existe experiência de salvação. Verdade, Jesus. E sabe por que isso é tão importante? Porque naqueles dias de crise, naqueles dias difíceis, naqueles dias onde você está passando uma série de situações e que estão marcando sua vida duramente, e você começa a querer pensar em desistir, sabe do que você vai lembrar? Você vai lembrar da sua experiência de salvação lá atrás. Glória a Deus. Por isso que hoje nós vemos uma geração de cristãos tão fracos, tão imaturos, tão dispersos, porque quando chega a hora da crise na vida do cara, ele não tem o que lembrar. É desse jeito. Ele não tem o que lembrar. Você acha que ele vai lembrar do evento? Você acha que ele vai lembrar da pessoa que pregou? Você acha que ele vai lembrar da quantidade de abraços que ele recebeu? Não. Ele precisa lembrar do momento em que ele fechou os olhos e o Deus invisível, mais real, se tornou presente para ele, mais do que qualquer pessoa naquele salão. Quando esse Deus que é Espírito se tornou algo tão palpável que ele era capaz de experimentá-lo, tocá-lo e saber que ele estava ali, porque ele teve uma experiência real, viva, poderosa de salvação. Ele sabia que ele não estava ali porque ele tinha talentos, que ele não estava ali porque ele tinha dinheiro, que ele não estava ali porque ele era um cara muito bom. Ele estava ali porque ele era uma pobre criatura, sem Deus, inimigo de Deus, rebelde, mas foi achado pelo bom pastor. Glória. Foi inundado por um amor e tudo na vida dele fez sentido. Verdade. É assim. E eu posso dizer, porque eu lembro da minha experiência de salvação.
Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você compreende, irmão? Então talvez se o que eu estou falando está provocando em você uma lembrança, e você está puxando a memória e não consegue lembrar desse dia, dessa hora, talvez, querido, você vai ser um daqueles que foi convencido pelo Evangelho e não convertido por ele. Porque, irmão, coisa boa é viver no meio da igreja. Bom? Verdade. Bom, não é? Você está num lugar onde as pessoas estão interessadas em te ajudar o tempo inteiro. Ó, tem um irmão que precisa de uma cesta básica, junta todo mundo, vem daqui, vem de lá, levanta, vai lá, ajuda. Ó, tem um irmão ali que está precisando comprar remédio, vamos correr lá, puf, resolve. Ó, tem irmão desempregado, coloca no grupo da igreja o currículo desse menino, está cheio de empresário, alguém vai abrir as portas para ele. Irmão, está nesse meio, é a coisa melhor que tem. Isso mesmo. Quem não quer? Ouvir palavras sobre Deus, palavras que vão me animar, que vão me colocar, numa condição de ter esperança da minha vida problemática. Quem não quer estar nesse meio? E dessa maneira nós vamos abaixando a oportunidade das pessoas poderem de fato ter essa experiência. Jesus, a mulher samaritana. Você podia me dar um pouco d'água? Como você, judeu, fala comigo, seu samaritano. Se você soubesse quem é o que te pede água, você me pediria e eu te daria águas que você nunca mais teria sede. Glória a Deus. O meu problema é vir nesse poço. O meu problema é ter que sair da minha casa e vir aqui buscar água, porque eu passo vergonha toda vez que eu tenho que fazer isso. Você tem água que eu não vou ter mais sede? Você faz isso aí? Faço. Por favor, dá-me dessa água aí agora, que eu quero dela. Quem é que não quer resolver os problemas, irmão? Você chega aqui, está com o marido preso no álcool, e alguém diz para você, ó, vai lá na igreja, que a oração do povo de Deus é forte, Deus liberta do álcool. Eu vou nesse Deus. Onde ele está? Que dia que acontece o culto lá? Eu quero uma oração. Eu quero que o meu marido pare de beber. Eu quero que meu filho pare de usar droga. Eu quero que a minha vida financeira mude. Eu quero que essa causa da justiça se resolva. Eu quero que a minha cura dessa situação impossível que eu estou passando. Olha, o que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que ir? Onde é que está esse Jesus? Mas aí ele olha para ela e fala o seguinte: vou lhe dar, mas vai lá, chama teu marido. Podia ter pedido tudo, moço, mas logo o marido. Ó, Jesus, o que acontece? Eu não tenho não. Eu sei. Tire 5. Eu sei. Tu já teve 5. E esse aqui? E o que você tem não é teu. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Você percebe? Essa geração, ela caminha assim. Todas as vezes que ela é checada, todas as vezes que ela é colocada numa condição crítica entre alcançar o milagre e o Senhor falar, eu faço. Tudo isso é verdade. Mas antes disso, tem uma cruz para você. Vamos resolver o problema da sua alma primeiro, depois eu resolvo o problema da sua vida natural. É forte. Vamos resolver primeiro o seu problema na eternidade. Depois a gente resolve o resto, que é bem mais fácil. Então vai lá buscar seu marido. Tem ou não, Jesus? Esse é o seu problema. Verdade. O impacto na vida daquela mulher é tão grande. O impacto na vida daquela mulher é tão violento que ela agora não está mais preocupada em passar vergonha no poço. Ela já está saindo correndo por meio da cidade. Ela tinha vergonha de ir no poço, agora está no meio da cidade, gritando para todo mundo e quem quiser ouvir mais. Eu acho que eu encontrei aquele de quem os profetas falavam, porque ele disse tudo que eu tenho feito. Eu fico imaginando aqueles que adulteravam com ela, né? Meu Deus, estão me enrolados. Vamos lá. Isso é experiência de salvação, sabe? Você não tem mais sentimento de peso de culpa, você foi perdoado.
Você não está mais preocupado com o que vão falar de você por causa do que você fez. O Cristo, o Filho de Deus, aquele único que poderia te acusar, te perdoou, te absolveu, deu a vida por você, deu sangue por você e te deu uma nova chance. Jesus não julgou aquela mulher, ela estava limpa e pronta para viver a nova vida. Ela volta lá e fala: vamos embora. Vocês pecavam comigo, né? Pois é, vamos embora para lá agora, que agora vocês têm que converter, igual eu converti. E quando aqueles homens chegam, a cidade chega, eles dizem assim: olha, não é mais pelo que você falou, não. Nós não fomos convencidos. Agora, nós fomos convertidos, porque ouvimos o que Ele tem para dizer. Glória a Deus. Está entendendo isso, irmão? Então, se tudo que você tem é a lembrança do que te falaram, você não tem experiência de salvação. Você precisa ter com Jesus, você precisa morrer, você precisa resolver a sua vida lá no altar, confessando os seus pecados, renunciando à velha vida, tendo a sua experiência de salvação, porque assim funciona a formação da identidade. Por isso essa geração, muitas vezes a gente vê uma luta intensa em uma vida de um caminho de santidade. Meu Deus, filho, para de pecar. Para de andar nesse caminho. Cara, para de renunciar isso aí. É uma batalha intensa o tempo inteiro. A sua identidade, querido, ela precisa ser formada. Quando a gente entra para a esfera do serviço, não vou entrar na esfera do serviço hoje não. Só até aqui identidade já está bom, vamos avançar. Então, quando nós entendemos isso, amém? Essa primeira parte, a gente começa a perceber então que algumas coisas precisam mudar na nossa vida. E nós precisamos seguir numa direção. Abraão entendeu aquilo. E o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui sobre Abraão é: saia do comodismo. Deus disse para Abraão assim: sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas antes de Jesus dar o primeiro passo, ele mostrou o propósito. Qual era o propósito? Vou fazer de você uma grande. Vou fazer de você uma grande. Esse era o propósito de Deus para Abraão. Naquele caso ainda Abraão. O que Deus tem para fazer na sua vida? Eu não sei. O que o Senhor quer realizar através da sua vida? Eu não sei. Mas Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande. E ainda tem um extra: quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas o propósito é: vou fazer de você uma grande. Grava isso aí. Esse era o propósito de Deus na vida de Abraão. Lembra? Tudo que nós fazemos fora do propósito que Deus estabeleceu para nós é ativismo. Então Deus falou para você: eu vou te dar uma nação. Você vai ser uma nação. Você, a sua mulher. Bom, vamos lá, para a vida real. Abraão e Sara, já idosos, 75 anos de idade. Sara estéril, nunca teve um filho. E Abraão numa cidade onde ele estava naquela fase da vida, sabe? Aquela fase da vida que ele já estava curtindo a aposentadoria. Abraão tinha conquistado, Abraão era um homem abastado, tinha bem, estava vivendo bem, irmão. Tranquilão. Abraão era alguém na cidade que era uma pessoa respeitada, sabe aquele ancião que todo mundo fala bem dele, que ele tem um testemunho irretocável? Era Abraão. Abraão, onde chegava, a roda abria, a cadeira especial era dele e todo mundo calava esperando ele falar. Você já conheceu alguém assim que tem esse tipo de moral, irmão? Você sabe que dali você pode ficar ligado que vai sair coisa boa. Abraão tinha esse perfil. Uma vida estabelecida, uma vida estruturada, um cara extremamente, sabe, maduro, estava alinhado. Sara, já uma senhora, governanta do seu lar, dava ordem às suas servas, orientava: ó filha, o patrão está chegando, o senhor está chegando mais tarde, prepara aquela comidinha que ele gosta, você já arrumaram a casa, está do jeito que tá legal, tá bacana. A vida deles estava estabelecida, irmão. Eles estavam ali vivendo o resultado daquilo que eles conquistaram. Mas aí, de repente, chega Deus e fala: tá vendo isso aí? Sai do meio desse lugar, larga tudo isso aí e vai para um lugar onde eu vou te preparar. Você tem noção do que é isso? Você percebe? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: ah, pastor, meu tempo já passou.
Eu já estou aí muitos anos, já o que eu tinha para fazer eu já fiz para Deus, eu já trabalhei, agora os meninos. Olha, irmão, Abraão foi chamado com 75 anos de idade para cumprir o propósito de Deus. Fala para esse crente lindo que está ao seu lado e fala: meu irmão, enquanto você não chegar no último ponto da jornada, ainda tem o caminho não terminou não. É, Deus. Como estão entendendo, irmão? Glória a Deus. Não adianta você querer colocar sua aposentadoria precoce que ele te chama de volta. Fala: desaposenta. Sai desse lugar aí porque não é pra você não. Quem disse que é para aposentar? Quem falou que era para parar? Quem disse? Hã? Quem falou? Não chegou a hora? Não chegou no Moriá? Não chegou no final da jornada? Pode levantar, sacudir a poeira e vamos embora trabalhar. Amém ou não amém? Quem está comigo aí diz amém? Amém. Agora o primeiro passo para essa caminhada é sair da zona de conforto. E nessa zona de conforto eu quero falar sobre duas perspectivas. A primeira, esse lugar que está talvez servindo como um ambiente onde Deus está querendo te tirar, pode ser uma condição cultural. O que isso quer dizer? Talvez o meio de pessoas que você está vivendo, o meio de amizades que você se relaciona, é o lugar onde Deus está falando: sai fora daí, porque enquanto você permanecer aí, o propósito da minha vida, na sua vida, não se cumpre. Isso aconteceu comigo. Quando eu me converti, o Senhor me mudou de cidade. Aí a gente entra: pastor, mas você tinha que pregar para os seus amigos. Eu sei que eu tinha que pregar, mas Deus sabia que aquele não era o momento. Às vezes você está vivendo no meio, cercado de pessoas que estão minando o propósito da sua vida. E minando muitas vezes com excelentes conselhos. Porque um dia Deus chamou você para ser missionário. Aí está lá o seu amigo: cara, que nada, você tem que trabalhar, tem que estudar, passa no concurso, você vai ser juiz nessa cidade. Eita, juiz. Não é? Não é que sendo juiz eu vou ajudar a obra de Deus? Meu dízimo vai ser bom. Vou ajudar os missionários. Ah, entendi, olha aí, ó. Deus me chamou para fazer missões, mas era ofertando. Olha que revelamento que eu tive da minha carne. Deus talvez vai precisar arrancar você de alguns meios para cumprir o propósito dele na sua vida. Aleluia. No meio de pessoas que talvez não estão contribuindo para aquilo que você precisa viver. Segunda realidade, que esse nome pode ser, irmãos, você já percebeu como o ser humano, perdão, acho que eu bati forte, né, irmão? Tá na bênção, né? Você é um cabo forte, né? Noivo? Então estou testando para ver se o cabo é forte. Porque se começar, ele tá com um tapinha desse aqui, nós vamos ter que ter um discipulado, né, pastor? Mais intenso, cabo macho. Presta atenção aqui. Você percebe como o ser humano, ele é extremamente, sabe, acomodado em muitos sentidos? Vou dar um exemplo bem legal. Eu acho que aqui deve ser igual a 100% das igrejas que eu pergunto sobre isso. Irmãos, tem gente que senta até na mesma cadeira na igreja a vida toda. Já viu? Lá na minha congregação é assim: quando eu quero saber se alguém veio ou não veio, eu olho para um lado da igreja. Nem preciso procurar no resto. Porque se ela não estiver lá naquela cadeirinha lá, ela não veio. Não senta em outro canto. E é tão legal que assim, ó, que se sentar no lugar dela, é capaz dela chegar lá e falar: irmão, vou fazer de tudo para não sair da graça. Será que você é o Senhor hoje? Não. Vamos confiar? Vamos embora? Não é assim, irmão? Sim ou não? Amém? Aqui é assim também? Querido, a gente está tão acostumado a permanecer numa condição cômoda que qualquer desafio que nos é proposto nos incomoda. Quer um exemplo disso? Irmãos, a igreja está com muito espaço aqui na frente. Você poderia, por favor, sair da onde você está e sentar na frente? E o irmão fica na carne lá na cadeira dele. Se eu não saio, vamos chamar de rebelde. Se eu não saio, eu sou rebelde. Se eu sair, eu vou ficar muito bravo com esse cara. O que eu faço agora? Né? Doido espiritual,
levanta, nervoso, bravo, igual a onça. E senta lá na frente, aquela cara assim, né? Vou te pegar. É ou não é, irmão? Sim ou não? Fala a verdade, não é? Porque incomoda. Sair da zona de conforto incomoda. Nós estamos vivendo a época da igreja do eu estou aqui para ajudar. Quem já ouviu isso? Estou aqui para ajudar. Hã? Desse jeito. Estou aqui para ajudar. O que isso quer dizer? É assim, ó. Pastor chega, irmão, nós precisamos de pessoas para trabalhar, ministério, para assumir uma coisinha chamada responsabilidade. Eita palavra terrível, assustadora. Tem gente que tem pesadelo com essa palavra. Você tem que assumir uma responsabilidade. Não, Deus que me livre, pastor. Deus que me livre. Fala o seguinte, você assume e eu estou aqui para ajudar. É desse jeito. Assume lá, eu estou aqui para ajudar, eu ajudo. Mas você assume. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou fazer o que eu puder, quando eu puder, do jeito que eu puder, e quando não der, eu não tenho nada com isso, a responsabilidade não é minha. Eu só estava aqui para ajudar. Você está entendendo, irmão? E muitas vezes Deus tem falado com a sua igreja, tem colocado no coração do povo anseio por algumas ações, mas em nome do estou aqui para ajudar, ninguém está assumindo responsabilidade com nada. Dias atrás, na minha congregação lá, surgiu uma situação lá, uma necessidade na igreja começando, aí uma irmã colocou lá, olha, não, eu estou a fim de cuidar dos jovens, de ajudar os adolescentes e tal, e alguém podia fazer isso, né, os adolescentes estão aí, e não tem ninguém para cuidar, né, e para fora, há uma necessidade para os adolescentes precisam ser cuidados, há uma carga do diabo sobre a vida dele. Eu falei, e aí, você topa? Topa o quê, pastor? Ué, Deus está falando com você, irmão. Você não percebeu? É Deus purinho na sua boca aí, ó. Deus está te usando de uma forma poderosíssima. Eu estou quase orando em línguas. É Deus purinho. Quando é que você começa? Não, eu só estou levantando a situação, né? Eu não vou assumir, não. Eu falei, Ninguém quer responsabilidade. Você está entendendo? Se você não sair da zona de conforto, irmão, você vai viver essa vida religiosa aí que você está vivendo. Disfarçado de crente, frequentador de culto. Ai. Como é triste. E aí a gente pode colocar chamado para morrer, chamado para nascer de novo, chamado para fazer o que quer que seja. Se você não estiver disposto a seguir o processo, isso vai ser só uma falácia. Como tantas e tantas e tantas e tantas outras. É, Deus. Assumir responsabilidade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O que é para fazer? Não, eu assumo responsabilidade. Eu fui treinado por um pastor que ele era meio doido, mas ele entendia o que era responsabilidade no reino. Irmão, ele era bruto. Pense no homem. No sentido de extremamente dedicado às coisas de Deus, com uma perfeição que era quase que, sabe, tudo que você fazia ainda estava pouco, ainda era, mas ele nos ensinou tanto, e a prova disso ficou muito forte num dia que nós íamos fazer um evangelismo lá de fora da igreja, e ele disse assim, o evangelismo ia ser no sábado, ele disse o seguinte, ó, eu estou saindo, isso na sexta-feira, deu tudo errado no processo do evento, e aí na sexta-feira, um dia antes do evento, ele falou, eu estou saindo e eu vou voltar com um som, quando eu chegar, eu quero um palanque aqui, e foi-se embora. Tínhamos duas certezas, uma, ele ia voltar com som, duas, aquele palanque ia estar lá. Nós fomos atrás de madeira, nós corremos para cima e para baixo, mas sábado, meio-dia, o palanque estava lá, e o som chegou. Pessoas que a gente pode confiar. Eu me lembro também, interessante, que lembrei de outra situação, nós somos convidados para participar de um curso, e aí tinha um horário do curso e tudo mais, e ele chegou mais cedo, e eu tinha chegado um pouquinho depois, sentei, ele sentou lá na frente e ele nem olhava para trás.
nordestino daqueles, sabe? Ah, menino, ali era cross. E ele sentava lá na frente e nem para trás olhava. E aí foi chegando o horário de começar o evento, pontualmente. E aí o pastor que tinha nos convidado perguntou para ele: pastor, sua equipe está aí? Ele nem olhou para trás, está todo mundo aí. Você acha que alguém faltou? Você acha que alguém chegou atrasado? Cada um lá. Ele disse: pode começar a chamar pelo nome aí, está todo mundo aí. Nem para trás olhou, da hora que começou, a hora que acabou, ele olhou uma vez para trás. Eu percebo que isso hoje em dia está cada vez mais escasso. Não foi pegar ninguém, não deu carona para ninguém, não tinha lanche. Se vira. Chega, vai de camelo, vai de a pé, vai de... Dá seu jeito, você chega lá. Compromisso, sabe? Não é por causa da obrigação, ele não era aquele cara de castigar nem nada, mas ele ensinava compromisso. E ele tinha. Isso precisa, sabe, adentrar em nós. Você tem que sair dessa zona de conforto aí. Se você não sair dessa zona passiva, confortável, que você estacionou, os propósitos de Deus nunca vão se cumprir na sua vida. Abraão, com 75 anos de idade, estabilizado, felizão, curtindo a melhor aposentadoria, sabe, com um testemunho maravilhoso, pegou a esposa e falou: junta que nós estamos indo embora. Para onde? Não sei. Deus apareceu para mim lá no deserto, falou que ia mostrar um lugar que era para a gente ir. Você entende isso? Ele largou tudo e foi. Só que o nosso pai na fé nem sempre foi um exemplo de fé. Como qualquer pessoa, Abraão não nasce pronto. Como Paulo não nasceu pronto. Como Davi não nasceu pronto. Como ninguém nasceu pronto. Ele precisou passar por um processo. Mas aí então Abraão chega no meio do deserto. Deus fala com ele ir para Betel, a casa de pão. Só que esse lugar era um deserto. Abraão estava com servos, com servas, com a esposa, com o sobrinho criado como filho, com os seus animais, os seus rebanhos. Ele olha para o onde Deus mandou e falou: mas como que eu vou para lá? Se eu for para lá, eu coloco em risco todo mundo. Se eu for para esse lugar, é perigoso, os animais morrerem, a gente morrer de fome, não tem água, não tem comida, como que eu vou para lá? Então, Abraão, ele vai ser seduzido pelo segundo ponto que eu quero falar com você da nossa caminhada, que é: não flerte com o Egito. Na nossa vida, querido, nós vamos ser provados pelo Senhor para não andar pelo que vemos, mas crer naquilo que Ele promete e entender que Ele é prover. Naquele momento, Abraão duvidou. Ele acreditava que o que Deus iria fazer era tudo na força do braço dele, que tudo que Deus iria realizar era através da capacidade dele. Então ele temeu descer para Betel e desceu para o Egito. Qual era o propósito de Deus na vida de Abraão, irmãos? Uma grande, mais forte, uma grande, mais forte, uma grande. Quando Abraão desce para o Egito, a primeira coisa que o diabo faz: leva a mulher dele. Vamos matar o propósito na raiz. Se não fosse Sara, como haveria o filho da promessa? Não brinque, irmãos. Satanás não vai brincar com você. Se você flertar com o Egito, ele vai bater em você para fazer de tudo para destruir qualquer possibilidade de Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Eu vejo jovens hoje sendo seduzidos pela proposta do Egito com uma facilidade gigantesca. E Deus minando, destruindo, tentando fazer de tudo para arrancar o propósito que Deus tem na sua vida. Eu me lembro, e não vou esquecer disso nunca, de uma vez que eu estava pregando no congresso de jovens, e falando com eles: queridos, quais de vocês amanhã vão poder pegar o microfone e pregar para os adolescentes e dizer: eu me casei virgem? Eu disse isso, eu me lembro de uma menina que ela começou a chorar copiosamente.
E no final da ministração ela me procurou e falou: pastor, Deus sempre falou no meu coração sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de alinhamento, porque Ele queria me usar, porque Ele queria, sabe, que eu me guardasse. Mas um dia eu conheci um menino. E esse menino, ele dizia que era da igreja. E eu me deixei levar. E eu me deitei com ele. E o que eu faço? Falei: filha, os propósitos de Deus na sua vida, Ele não tem plano B. Ele só tem o plano A. Verdade. O que Ele planejou para você, Ele vai cumprir. Vai. Mas deixa eu dizer uma coisa. Infelizmente, não vai ser conforme tudo aquilo que Ele havia planejado. E você está sentindo a dor. Então use-a para não mais ser seduzida pelos encantos que o Egito ainda vai te fornecer. Há quem diga, há quem afirme, que a primeira vez que Moisés subiu ao monte para que Deus lhe desse as leis, há quem diga que esse primeiro texto que Deus havia dado a Abraão era um texto completamente diferente do segundo. Porque quando Abraão desce, ele vê o povo contaminado e adorando a outros deuses, ele pega as tábuas e joga no chão e elas quebram. Ele precisa subir de novo. Moisés. Ele precisa subir de novo, para que Deus escrevesse mais uma vez. Deus só tem um plano A para você, querido. Mas você tem que fazer a sua parte. Você precisa seguir o caminho que Ele está definindo para você. Deus foi tão lindo e poderoso na vida de Abraão, que deu um sonho para Faraó: não toque nela, porque ela tem marido. Querido, quando o propósito é de Deus, até o ímpio prega para o crente. Faraó manda chamar Abraão, coloca na frente e fala: você está doido? O que você fez? Você está querendo me matar? Querido, quem já passou pela experiência que você está vendo aquela crise espiritual terrível, e você é crente, e aí lá na sua escola, no seu trabalho, em algum momento, em algum lugar, alguém bate o olho em você e fala assim: mas vem cá, você não é crente? Por que você está fazendo isso? Aí você, na carnalidade da sua alma, fica bravo. Olha aí, me julgando, o pecador no lamaçal, falando de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filhão. Quem fez isso aí foi Deus. Porque você precisa entender que não há lugar nesse mundo que você possa se esconder. Onde você for, Deus levanta o ímpio para colocar o dedão lá no seu narizinho e dizer: ei, eu estou no pecado, mas tu é crente. Por que você está nessa conversa aí? Você não é crente? Que roupinha é essa aí? Tu não é crente? Que conversa é essa? Como é que você está nervoso? Está falando palavrão? Ímpio! Olhando no seu olho, lembrando que Deus está te vendo. Você não reclama não, viu? Não adianta murmurar, não adianta achar que está julgando, é Deus usando o ímpio para lembrar que o Egito não é o seu lugar. É verdade. Jesus. Porque você foi chamado. É Deus lembrando você que você não pertence ao Egito. É Ele te lembrando que Ele ainda cuida de você. E às vezes o choque é duro. Ó, o crente. O crente, rapaz. Deus cuida. Fala para esse crente vindo do seu lado aí: não fleche com o Egito. Abraão começou a aprender. E nós chegamos no nosso ponto 3, que é: você precisa liberar o Ló. Fala com quem está do seu lado: libera o Ló, irmão. Abraão começou a aprender. Então ele se arrepende do que fez no Egito, volta
ao lugar onde ele havia edificado o altar, e a dúvida rairou no seu coração, então ele começa a consertar as coisas. Só que tem coisas na nossa vida, irmão, que a gente não tem força para fazer. Tem alguns consertos que é difícil a gente conseguir força sozinho. Só que Deus é tão bom que Ele promove um ambiente, Ele promove uma circunstância para colocar você onde você precisava estar para resolver a situação. Quer um exemplo? Você precisa perdoar alguém. E aí você está lá. Como é que eu faço? Como que eu vou? Como que eu começo? Aí o Senhor faz o quê? Coloca você e a pessoa, você vai comprar pão de manhã. Aí você olha para o lado, quem está lá? Oi! Deus promovendo uma circunstância, promovendo uma forma para fazer você ir aonde você precisa e não quer. Posso entendendo isso, irmão? Glória a Deus. Deus então coloca contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão percebe, eu não conseguiria mandar meu filho embora. Ló era como um filho para Abraão. Eu não consigo olhar no olho dele e falar, vai. Mas então Deus promove uma circunstância, ele fala, meu filho, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar não. Não vamos brigar. Os nossos pastores estão brigando, nós não. Faz o seguinte, para onde você quer ir? Escolhe. Porque nessa altura do campeonato, Abraão já tinha aprendido a depender de Deus. Então ele vai dizer, escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Então Ló escolhe o seu caminho, os pastos verdejantes, Ló, olha o deserto e pronto, é para lá que eu vou. Pronto, estou resolvido, liberei o Ló, estou alinhando. Querido, esse Ló na sua vida pode ser alguém que você precisa conversar. E você precisa perdoar essa pessoa. Ou você precisa buscar o perdão dela. Esse Ló na sua vida pode ser um pecado oculto que você carrega, ó. Está lá o Lózinho encostado em você. Algo do qual você sabe que carrega, que está lá na sua vida, e você vem carregando isso, ó, há anos, sem falar para ninguém, sem colocar para fora, sem expor, sem curar. Talvez esse Ló seja algo que é lícito. E uma coisa que eu vou dizer para você, o maduro não é aquele que deixa de fazer o que é proibido. Isso até o tolo faz. O sábio e o maduro é aquele que abre mão do que é permitido, se isso glorificar o nome do Senhor. Paulo diz assim, se comer carne escandaliza o teu irmão, não. Comer carne é pecado, irmão? Não. Mas se isso promove escândalo, não. Você entende isso aí? Eu gosto de refletir muito sobre isso. Um jovem que me questionou sobre tatuagem, acho que eu já falei isso aqui, mas isso me traz assim a tônica real disso, tá? Eu não estou dizendo que tatuagem é do capeta, ou não é, que é de Deus ou não é de Deus, irmão, cada pastor que se resolva com isso aí. Lá na minha igreja tem um monte de tatuado lá, eu me resolvo com eles lá. Mas o ponto é o seguinte, esse jovem me procurou e falou assim, pastor, quero fazer uma tatuagem. Falei, você quer, meu filho? Quero. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou te fazer 3 perguntas. Se você responder essas 3 perguntas para você mesmo, tiver paz, eu levo você para fazer. Eu conheço tatuador que é crente, que é homem de Deus, eu levo você lá nele. Você vai fazer sua tatuagem lá. Topa? Opa, top. Então vamos lá. Primeiro, por que você quer fazer sua tatuagem? Qual é a razão? Você viu alguém fazer? A galera que você anda, tá naquele, a modinha da tatuagem, todo mundo está fazendo uma. Por que você quer fazer essa tatuagem? Se a sua resposta for por causa que as pessoas estão fazendo, ou porque você acha isso uma moda, alguma coisa nesse sentido, cara, isso é vaidade, mano. Então, sem entrar em questões teológicas de Velho e Novo Testamento, eu já sei que a vaidade é pecado, e se tiver configurado aí, acabou. Segunda pergunta que eu quero te fazer, no que essa tatuagem vai glorificar a Deus? Essa sua tatuagem vai fazer você orar mais? Se você fazer a tatuagem do leão no seu peito, vai fazer você adorar? Se você tatuar um versículo bíblico, vai fazer você ler mais a Bíblia? No que essa tatuagem vai glorificar o Senhor? No que? Porque a Bíblia diz que
Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Porque isso glorificará a Deus. Como o céu vai se mover por causa dessa tatuagem sua? Terceira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: o ambiente onde você convive, igreja, família, trabalho, esses lugares vão se escandalizar se você for tatuado para lá? Pastor, mas espera aí, a vida não é minha, o corpo não é meu? Eu falei, perdão, mano, eu pensei que você tinha entregado ele para Jesus. É forte, hein, Jesus? Sabe, eu acreditava com todo o meu coração que você era crente. Porque se você não é crente, a conversa é diferente, mano. Mas se você entregou sua vida para Jesus, ela não é sua não, ela é dele. Então o que você faz agora, é ele que decide, não você. Desse jeito. Você está entendendo ou não? Glória a Deus. Aquele rapaz passou um tempo, depois me procurou, não fez tatuagem. Decidiu não fazer. Né? Você está entendendo o ponto, querido? O ponto é o seguinte: o quanto você está disposto a abrir mão daquilo que é lícito para glorificar a Deus. Daquilo que é lícito. Vamos entender aqui que pode, está liberado? Tá. O quanto você está disposto a abrir mão por aquilo que é lícito para glorificar o Senhor? Meu Deus. Querido, olha para mim aqui, ó. Ló era um menino que Abraão criou desde a meninice. Ló não tinha os pais. Ló, ele era cuidado por Abraão como um filho. Abraão amava aquele menino. Qual era o problema de Abraão andar e continuar andando com Ló? O problema é que não era a vontade de Deus. Meu Deus. Verdade. O ponto é que aquele não era o propósito de Deus. Entenda, irmão. Só olha para mim aqui. Se a sua vida cristã não te colocar em situações de decisões extremamente difíceis, o que você vive é ativismo religioso e não fé cristã. Se a sua fé não te coloca em lugares de decisões extremamente difíceis, onde você vai ter que abrir mão daquilo que é importante para tomar posse daquilo que é essencial, se você não se coloca nesse tipo de ambiente, desculpa, mas a sua fé é uma farsa. Isso não é cristianismo. Cristianismo é: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Colocar de dissensão pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra esposo. Como assim? Deus está promovendo, sabe, algum tipo de anarquia? Não, ele está dizendo que nada, nem ninguém pode ser mais importante do que ele na sua vida. Isso é cristianismo. O resto é religiosidade. Cristianismo é amar o seu Deus com todo o teu coração, entendimento e força. Verdade. Ele tem que tomar todo o teu coração. Como você está entendendo? Glória a Deus. Abraão passou pelo teste do Ló, liberou o Ló. E aqui entra talvez um ambiente, irmãos, que talvez seja um dos mais difíceis. Veja bem a caminhada. Abraão saiu da zona de conforto, um senhor de 75 anos de idade, irmão. Largou a casa, largou a segurança, a estabilidade que ele tinha, deixou para trás, foi para o deserto. Abraão flertou com o Egito, quase perde a esposa, uma confusão terrível, mas ele conseguiu, se arrependeu, voltou ao lugar, alinhou. Abraão precisa liberar o Ló, aquele que era como um filho para ele tem que, se despedir dele, não ter mais relacionamento com ele. Olha o tanto de coisa que Abraão precisou fazer, irmão. Abraão fez muito, Abraão se sacrificou muito, e agora chegou um dos testes que é o mais difícil, que é o teste do tempo. É quando você não tem mais o que fazer, é quando não depende mais do que você faz. Sabe aquela fase da vida onde você já fez tudo, você já resolveu as pendências, você já pediu perdão da que tinha que pedir, você já alinhou, você já orou, você já jejuou, você já fez, cura interior e tudo, e vem e vai, e você está zerado, você está bem. Só que você espera, e nada do milagre, e nada da promessa, e nada do que Deus falou que ia fazer. Porque Deus precisa tratar uma coisinha chamada ansiedade no seu coração. E o teste do tempo, irmãos, ele é o principal teste da parte de Deus. Ele já tinha feito tudo, não tinha mais o que fazer. E todos os anos se passando. E anos se passando, e cadê o Isaac? Cadê o filho da promessa?
Cadê o filho? Cadê a promessa? Onde está? Onde está? É nessa fase da nossa vida que nós vamos ser tentados a gerar os Ismaéis na nossa caminhada. É tentar gerar na força do braço aquilo que só pode ser gerado pelo Espírito de Deus. É tentar buscar artifícios, sabe, buscar coisas naturais para tentar fazer o que Deus prometeu. Vou trazer para o ambiente ministerial. Deus prometeu um ministério para você. Deus falou comigo, eu vou ser pregador da palavra. Aleluia. Eu vou fazer algo aqui que eu acho que eu nunca fiz. Em todos os meus anos de ministério, eu nunca fiz o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou dizer para vocês como começou em Deus o ministério que Ele me deu na palavra. O Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu estava numa torre. Nessa torre, uma torre muito alta, com uma pequena sala onde eu estava pregando para algumas pessoas. Poucas pessoas. Uma dúzia talvez. E aquelas pessoas que me ouviam pregar, elas estavam completamente dispersas. Elas não prestavam atenção em nada do que eu falava. Então, dali, tinha uma pequena portinha, e eu entrava e naquela porta tinha um cômodo. Era o meu quarto. Naquele cômodo só existia um espaço para um colchão. Não tinha nem cama, só tinha um colchão. Era o espaço que tinha. E não tinha parede. Era aberto e para baixo era a caída da torre. Não tinha parede, não tinha nada. Eu estava desprotegido. Era o meu colchão e aqui um vão aberto e a queda livre aqui para baixo. Então eu saía desse lugar onde eu pregava, deitava nesse colchão e ficava com muito medo. Me cobria, estava com frio, eu olhava para o céu estava com uma tempestade, sabe quando as nuvens estão carregadas, mas ainda não choveu? E eu ouvia os relâmpagos, eu ouvia os trovões, mas eu não via chuva. Eu olhava para baixo, um monte de árvore, que não acabava mais. Árvores enormes, grandes árvores, só que ainda elas grandes, a torre ainda era mais alta. E eu olhava elas de baixo, eu ficava com muito medo, porque eu estava com medo de cair. Uma ventania terrível e aquela confusão em cima. E quando eu olhava para as nuvens, eu começava a ver anjos. Só via a sombra deles, quando os relâmpagos davam aquela luz, eu via a imagem deles voando, e o que eu percebia é que estava tendo uma guerra, uma batalha muito intensa, muito forte. E aquilo me dava ainda mais medo. Então lá na frente, no horizonte, eu comecei a ver uma das nuvens, começar a fazer como se fosse a nuvem está aqui, algo pressionando, e ela fazendo um bico para baixo, como se fosse furar, se fosse um balão sendo apertado para baixo. E eu olhando aquilo lá de longe, aquele negócio começou a acontecer, quando de repente furou aquela nuvem, e saiu algo que eu via que era como uma chama de fogo, lá longe. E aquilo começou a vir, e eu comecei a me aterrorizar ainda mais. E quando chegou a uma certa distância do lugar onde eu estava, eu identifiquei o que era o objeto que estava queimando. Era uma espada queimando. E ela queimava. E aquele cenário todo. Então aquela espada, ela veio em direção ao lugar onde eu estava, a cama onde eu estava deitado, ela se chocou comigo e eu acordei. Ali, depois de alguns meses, tentando entender, eu discerni o que o Senhor estava falando comigo. Ele estava me entregando um ministério. Ele estava me entregando um encargo ministerial. Então perceba, o teste do tempo, ele é extremamente complexo, porque muitas vezes o Senhor tem algo para fazer na sua vida, como Ele disse que ia fazer na minha, mas o tempo começa a passar, e você tem aquela palavra, peraí, eu vou pregar a palavra, eu vou pregar, já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar o meu Facebook, e vou colocar lá, agenda aberta, vou dar uma ajudinha, porque afinal já tenho chamado, né? Deus já falou comigo. Mas está demorando a acontecer, rapaz. Eu não tenho oportunidade nem para falar da oferta no culto, nem para dar a saudação eu tenho. Que negócio que o ministério está demorando é esse? Não é? O senhor falou que eu ia pregar, mas vou colocar lá, né? Vou colocar a fotinha minha lá, com a mão assim mais espiritualizada, né? Vou fazer uns vídeos no YouTube, né? Falar, irmãos e tal. Deus falou algo comigo poderosamente. Agendas abertas, é só falar aí com o assessor aí, nos contatos embaixo. Estão se entendendo, irmão? Está entendendo? A gente começa a gerar os Ismaéis. E sabe o que é mais terrível em gerar Ismael? É que a gente se apega, se acostuma com ele, porque ele cresce, parece que é bom,
parece que funciona, parece que era aquilo que tinha que fazer, você até se convence, cara, era isso mesmo, eu tinha que dar um empurrão mesmo, eu tinha que dar uma... Eu me lembro de um ministro de louvor que tinha entendimento, que ele tinha ministério. Ele estava tendo um evento gospel no Brasil aí, famoso, e ele pagou 10 mil reais para poder cantar lá. Ele pagou. Por quê? Visibilidade. Eu vou lá, vou cantar, pronto. Vai bombar. Não adianta, irmão. Não adianta você gerar Ismael. Porque vai chegar um dia, e esse dia vai ser duro, que você vai precisar expor e mandar ele embora. Ismael era filho de Abraão. Esse não era um sobrinho adotado, era filho. E Deus fala para Abraão, pega o menino, pega a mãe do menino, põe na estrada. Alguns vão olhar e dizer, como Deus pode ser tão cruel? Que culpa tem Ismael disso? Que culpa Agar tinha? Era uma escrava, não tinha opção. Olhe para mim agora, escute o que eu vou lhe dizer. A sua negligência, a sua capacidade de negociar princípios, não só colocará em prejuízo a sua vida, como aqueles que cercam você. Meu Deus. Às vezes o que a sua família está passando hoje é fruto da sua rebeldia em não cumprir o que Deus mandou você fazer. E as pessoas ao seu redor estão pagando preço. As pessoas que estão na sua casa estão pagando um preço. Por quê? Porque você decidiu gerar um Ismael. Eu vejo alguns pastores vindo conversar comigo e falar, pastor, meu filho desviou. Meu filho não quer ir para a igreja. Meu Deus, como pode? Eu dei minha vida para a obra. Passei minha vida servindo a Deus. Eu falei, é esse exatamente o seu problema, filhão. Você passou a sua vida, dando a vida por uma causa que Deus não havia dado você fazer. Você se dedicou de uma maneira que Deus nunca falou para você fazer. Você quis gerar na força do seu braço um crescimento que Deus ainda não queria que você tivesse. Isso custou sua família. Isso custou seus filhos. Isso custou sua esposa. Estão entendendo, irmão? Amém. Quando você quer alcançar algo que Deus prometeu na força do seu braço, isso vai custar algo que vai ser extremamente doloroso para você. Muitos aí, pastores, obreiros, líderes, morrendo do coração, família com depressão, filhos desviados, e a desculpa é sempre a mesma, eu dei minha vida na obra, esse é o problema. Você gerou um Ismael. Você quis gerar algo que Deus não havia dado a você ainda. E quando chega a hora de mandar embora, como que eu recomeço? Como eu assumo essa dívida e falo, cara, eu preciso parar, reconhecer que eu fiz burrada e começar de novo. Mas e o status? Quem quer abrir mão? E o reconhecer que só fez coisas que não deveria ter feito. Quem está disposto? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, não gere Ismaéis. Quinto ponto. Estamos caminhando para o final. Quinto ponto. Perdão, eu ainda tenho que terminar algo aqui. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui ainda nesse ponto. Do Ismael. Importante falar isso aqui. Quando nós estamos no processo da caminhada, a nossa argumentação para Deus muitas vezes é essa, mas eu já fiz muito para Deus. Caramba, eu estou com 30 anos de ministério, 15 anos de ministério, 10 anos de ministério, eu já fiz muito. Por que Isaac não nasce? Já fiz muito. Cara, eu já comecei muita obra, eu já lavei muito banheiro, já limpei muito chão, eu já gastei muitos dias, muito final de semana, muito sábado ali, ó, garrado. Primeiro a chegar, último a sair, e arrumava tudo, e eu estava na portaria, depois já ia para o som, e do som eu já ia para não sei para onde, e eu era o Severino, eu fazia o que tinha que fazer, eu sacrificava, eu já fiz muito para Deus.
Olha para mim, o grande problema é que Deus nunca pediu para você fazer muito. Ele nunca pediu muito para você. Me ajuda a pregar aí. Fala para esse irmão lindo que está do seu lado. Fala assim, olha, Deus nunca te pediu muito. Olha no olho dele agora. Fala assim, Ele te pediu tudo. E enquanto você estiver preso no muito, você sempre vai ter essa busca por justificar. Cara, mas eu já fiz muito. Não tem prêmio antes de chegar no final da corrida, eu já falei isso. Não adianta fazer muito, filho. Tem que fazer tudo. E sabe o que cansa e desgasta a gente? É o tal da frustração. É o tal do andar em círculos. Quem já conseguiu ver isso na sua vida? Cara, eu estou vivendo isso de novo. Mas de novo. Mas eu estou passando por isso novamente. Sabe como isso é frustrante, irmão? E o problema de tudo isso não está em Deus. O problema em tudo isso está porque você ainda não entendeu que é Ele quem vai gerar o que precisa nascer e florescer como bênção na sua vida. Não adianta fazer na marra. Não adianta ele pegar a escrava e tentar usá-la para gerar a promessa. Não é assim que funciona. Deus não se prostitui. Não adianta, queridão. Muitos fazem isso aí. Estão explorando a escrava para gerar uns Ismaéis. Dura pouco tempo. Examina aí. Essa galera que é igual cometa. Bum! Daqui a pouco, ó. Eita Deus. Cai. Porque está se prostituindo com a escrava. Gerando Ismael. Dura pouco tempo. Faz muito barulho. Meu Jesus. Tem muita gente que é elevado na conversa. Mas ó. Dá um tempo. Não tem substância. Não tem fundamento. Não tem raiz. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim. Agora deixa eu ir para o Isaac. Querido, como é bom quando o Isaac vem, ó, mano? Vamos falar da promessa, aleluia. Amém, irmão? Amém. Vamos falar da promessa, irmão? Amém ou não amém? Amém. Querido, quem já teve a experiência de orar por algo e ver Deus cumprir? Meu Deus, eu já tive, deixa eu levantar a mão. Ai, irmão, como é lindo você orar, e você ir para o joelho, ir para o monte, e clamar, e chorar, e Deus falar, eu vou fazer, você pronto, Ele disse, agora é esperar, agora é ter paciente, e aí de repente, vem da onde você não espera, da onde você não imaginava, de um lugar que você não acreditava que podia vir, a bênção do Senhor, ela vem, amém ou amém? Amém. Ah, que como é bom! Eu posso ver, depois de todo esse aprendizado de Abraão, Isaac nascendo, crescendo, filho de Sara, como Deus havia dito. Aí a Deus olha para Abraão e fala, ei Abraão, tá aí o menino, tá ou não tá? É, Deus, tá aí. Nasceu de Sara ou não nasceu, Abraão? Nasceu, Deus, verdade, o senhor é poeta mesmo, o senhor cumpre os negócios. Tá aí, ó. E aí o menino é homem de Deus? É, senhor, obediente. Sim. E o menino é forte? É, Deus, é forte. É do jeito que eu prometi, não é? É, Deus. Tá feliz? Tô. Então pega o menino, leva pro monte e sacrifica para mim. Eita, Jesus. E agora? Olha pro irmão que tá do seu lado e fala assim, eu acho é Tome. Isso eu tava em Pernambuco ministrando. E aí a gente usando a gíria aqui do Goiás, de Minas, eu falei, irmão, quando a gente ouve alguma coisa e é forte, lá no Goiás, a gente diz, a galera fala assim, né? Lá em Minas, o negócio que é forte. Aí o pessoal, não, pastor, aqui não é assim não. Ah, não é não, como é que é aqui? Aqui é, eu acho é Tome. Aí pegou. Foi o intensivo inteiro, eu acho é Tome pra cá, eu acho é Tome pra lá. E aí a galera aprendeu, eu acho é Tome. Aleluia. Irmão, sabe o que acontece quando você passa pelo processo de Deus? Eu vou fechar falando do início. Você aprende que o seu deleite não está na promessa, mas está no que prometeu. Glória a Deus! Aleluia! Quando você completa, aleluia!
entender que Ele é o provedor e colocar o seu deleite integralmente nele. Entenda, Abraão passou mais de 25 anos da vida dele esperando Isaac. Abraão passou por todo esse processo de sair da sua terra, de vencer o Egito, de liberar o Ló, de mandar Ismael embora. Toda essa caminhada dura, difícil, ele estava cada dia mais e mais esperando o cumprimento da promessa. Cadê o Isaac? Eu só estou levando porrada na cabeça, Deus está me ensinando, mas esse menino vai vir. Mas quando ele vem, Abraão só tem olhos para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Glória a Deus! Todo esse processo ensinou Abraão a amar mais a Deus. Ele tem poder para fazer. Ele é Deus mesmo. Tudo isso que eu aprendi, uma coisa ficou: Ele é Deus. Então Abraão, quando ouve Deus falar, pega o menino e leva para o monte, ele nem espera o dia amanhecer. Ele pega a mão do menino, sela os animais, pega o servo e fala: vamos embora para o monte, porque eu preciso oferecer um holocausto ao Senhor meu Deus. Abraão sobe no monte, prepara o altar, amarra Isaac, põe ele sobre o altar, está pronto para descer o cutelo. Por quê? Porque se tem uma coisa que a gente aprende quando anda com Deus, é que Ele é um Deus provedor. Glória a Deus. Se tem algo que nós aprendemos com Deus, é que Ele é fiel. Se tem uma coisa que nós aprendemos, é que Deus faz acontecer a sua vontade. Abraão não tinha mais dúvida. Com Isaac, sem Isaac, com cutelo, sem cutelo, Deus irá cumprir a sua palavra. Abraão não está mais em busca de explicações. Abraão não está mais em busca do óbvio. Abraão está realmente ali, cumprindo o seu propósito e sendo nosso pai na fé, sem medo, sem qualquer tipo de indecisão. Ele está ali com o cutelo pronto para descer sobre o menino, porque ele aprendeu: Deus é Deus. Aleluia. Ele vai cumprir a vontade dele, não importa. Não importa o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Se ele mandar o cutelo descer, eu vou descer o cutelo. Se ele mandar fazer, eu vou fazer. Se ele mandar entregar, eu vou entregar. Se ele mandar ir para as nações, eu vou me embora para as nações. Se ele me der uma palavra para poder caminhar nessa terra e ganhar alma, eu vou ganhar alma. Se ele mandar eu entregar, o que ele mandar eu entregar, eu vou entregar. Se for para fazer do jeito dele, eu faço. Se for para abrir mão, eu abro mão, porque uma coisa eu sei: Ele pode todas as coisas em mim. Glória a Deus! Esse é o seu Deus. Esse é o caminho que Ele nos chama. Você precisa encontrar seu Moriá. Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Sair da zona de conforto, não flertar com o Egito, liberar o Ló, não gerar Ismaéis, receber a promessa do Isaac e, por fim, seguir rumo ao Moriá. Deixa eu lhe dizer, eu não sei em que estágio desse você está. O que eu sei é que esse lugar aqui, ó, esse chamado é para o Moriá. É para lá que o Senhor está me chamando e chamando você. Eu não sei em que estágio você está. Talvez você ainda esteja lá na zona de conforto. Talvez você esteja passando pelo teste do tempo, sendo tentado a gerar Ismaéis. Talvez você esteja lutando porque Deus já mandou você liberar Ló e você não quer liberar. Eu não sei em que lugar você está. Agora, uma coisa eu sei, irmão. Se você realmente deseja ver o seu Senhor face a face, se você realmente deseja cumprir o propósito dele na sua vida, você precisa romper. Aleluia. E enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, eu preciso orar com você. Eu não posso simplesmente trazer essa palavra para você e deixar com que você vá embora sem ter a oportunidade de poder marcar esse dia com o Senhor,
sobre algo do qual você precisa ver na sua vida mudar. Se tivesse condição de apagar as luzes aqui da parte da frente, eu queria que você fechasse seus olhos aí. E com seus olhos fechados, o teclado pode já me ajudar aí assim que puder. Eu queria que você pensasse. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar. Você está a caminho de Moriá? Você tem um Isaac para apresentar a Deus lá em cima? Não adianta chegar em Moriá de mãos vazias. O que Deus falou que vai fazer na sua vida? Como sabe? Como você tem cuidado do propósito e da promessa de Deus na sua vida?